Então, irmãos queridos, Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Muita gente não tem ideia que o entendimento desse versículo acarretou no nosso mundo e acarreta até os dias de hoje. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Gente, na próxima terça-feira, além do aniversário da Igreja Oceânica, que a Igreja Oceânica faz aniversário a cada mês no dia 31 de outubro, a cada ano, no dia 31 de outubro. Nós comemoramos em qualquer domingo, porque isso é indiferente, então por uma questão de iluminação, o pessoal que ajuda aqui no som e nas luzes, pediu que a gente fizesse sempre no último domingo, antes da virada do horário de verão, para ficar melhor para todo mundo, e assim a gente tem feito. Mas o nosso aniversário oficial é 31 de outubro, e a gente colocou nesse dia, a organização da igreja, de maneira intencional, porque foi nesse dia, agora sim, da próxima terça, 500 anos atrás, que Martinho Lutero fixou as suas 95 teses na porta da capela do castelo de Wittenberg. E esse foi o momento que foi considerado como o momento oficial em que teve início a Reforma Protestante. Essa é a data oficial. Na verdade, apesar dessa data ter sido considerada como data oficial da Reforma Protestante, a verdade é que, bem antes dela, já havia na Europa uma insatisfação das pessoas com a Igreja Romana, toda aquela questão de venda de indulgências, toda aquela superstição, todo aquele misticismo, todo aquele medo de Deus e das coisas espirituais impostas, tudo isso já vinha causando um grande mal-estar entre as pessoas, entre o povo. E também muitos foram tomados por um intenso desejo de abandonar tudo aquilo e voltar a uma fé simples, a prática simples da vida cristã, como acontecia na igreja do Novo Testamento. E assim, no século XIV, Deus levanta John Wycliffe na Inglaterra. John Wycliffe não se conformava com o contraste que havia entre o que ele estava vendo naquele momento em relação à igreja, a qual ele amava, que ele tinha comunhão, com aquilo que ele acreditava que deveria ser. Como eu disse, aquela igreja lá do Novo Testamento. Wycliffe pregava abertamente que toda aquela pompa e a riqueza da igreja eram coisas completamente incompatíveis com o Evangelho, com o que Jesus ensinou e com a vida daquela igreja, a vida com aquela igreja lá do Novo Testamento. Wycliffe foi a primeira pessoa que se tem registro que começou a empreender uma luta para separar a igreja do Estado. Você tem ouvido isso hoje, certo? A gente tem ouvido aí justamente alguns partidos da extrema esquerda, radicais, gritando: queremos um Estado laico. Na verdade, eles não querem um Estado laico, eles querem um Estado ateu. Quem brigou por um Estado efetivamente laico, um Estado onde não há uma religião oficial, onde as autoridades da igreja não se misturam com as autoridades políticas, essa luta, esse empreendimento, ele começou a partir de Wycliffe, lá na Inglaterra, século XIV. Essa, aliás, foi uma das bandeiras dos reformadores. Os cristãos reformadores, que apoiavam a reforma protestante, eles pediam isso, eles lutaram por isso, eles se empenharam por isso, para que houvesse essa separação entre a igreja
e o Estado. Logo depois, no final do século XIV, Deus levanta Jan Hus, na Tchecoslováquia. Hus começou a se destacar por pregar o sacerdócio universal de todos os crentes. Eu só falei essa expressão, eu não gosto de usar essas expressões assim, mas essa expressão foi importante eu citar aqui, porque é o nome de uma doutrina extremamente importante para nós cristãos. Sabe o que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que todo aquele que ama Jesus e o tem como seu Salvador, tem acesso direto à presença de Deus. Nós não precisamos de um sacerdote que faça essa intermediação. Nós não precisamos de um intermediário entre nós e Deus. Isso que a doutrina diz, sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes em Cristo têm acesso direto à presença de Deus. E Hus, em 1415, no instante em que ele seria executado, ele teve uma profecia que ficou registrada na história. O Hus disse o seguinte, Hus, da sua língua original, significava ganso. Então, ele diz assim, vocês hoje estão queimando um ganso. Isso aconteceu em 1415, gente, tá certo? Vocês hoje estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne, e esse cisne vocês não conseguirão queimar. Hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos, um cisne será levantado por Deus, e esse cisne vocês não conseguirão queimar. 1415, Hus, pouco antes de ser executado, profetiza. Em 1517, 102 anos depois, Martinho Lutero prega na porta do castelo da Capela de Wittenberg, as suas 95 teses, e a sua profecia se cumpre. Deus levantou na Itália Savonarola. Eu estou citando nomes de pessoas que Deus levantou antes de Martinho Lutero, já inquietas com a situação religiosa na Europa. Pessoas desejosas da reforma, pessoas que deram a sua vida, todos esses morreram, todos esses foram martirizados pelo anseio de uma mudança da igreja e do relacionamento com Deus. Então, na Itália, Deus levanta Savonarola. Savonarola foi um dos pregadores mais ardorosos e apaixonados que a história da igreja cristã registrou. Savonarola tinha uma característica muito interessante. Apesar dele ser um erudito, apesar dele ter acesso a uma grande biblioteca, que naquela ocasião era algo raríssimo, era algo muito precioso, os seus estudos, os seus sermões e a sua vida espiritual não eram pautadas por todos os livros que ele lia, mas ele pautava todo o seu trabalho pela Bíblia Sagrada. Como resultado dessa pregação fervorosa, vocês imaginem, irmãos, nós estamos falando de um tempo antes da Reforma Protestante, toda a dificuldade daquela igreja rica, poderosa, queimando os hereges na fogueira. E ali Savonarola prega a Bíblia com ardor, com paixão. E o resultado foi que na cidade de Florença aconteceu um grande movimento. Todos os habitantes da cidade queimaram a sua literatura profana, que não era pouca. Os cidadãos abandonaram os vícios e começaram a ler e a divulgar intensamente os seus sermões. E aí, gente, talvez o maior sinal de que o Espírito Santo estava se movendo naquele lugar. Os ricos tomaram consciência da sua responsabilidade e eles começaram a servir e a se dedicar aos pobres. E por causa disso, uma grande mudança social aconteceu, uma mudança legítima, uma mudança que não foi o social pelo social, não foi uma mudança imposta pelas pessoas de alguma maneira, não foi um ideal político ou filosófico,
mas essa mudança é genuína, porque ela partiu de corações transformados pelo Espírito. Gente que tinha muito começou a se preocupar efetivamente, genuinamente com pessoas que tinham pouco. Isso causou uma grande mudança na cidade de Florença, chamou a atenção de todo mundo. Ele também profetizou dizendo que o regente de Florença, que era um cruel opositor à pregação de Cristo, bem como o Papa e o rei de Nápoles, morreriam no prazo de 1 ano. E assim como ele disse, assim se sucedeu. E aconteceu, gente, que já no final do século XV, na Alemanha, nasce Martinho Lutero. Agora chegamos na parte da reforma propriamente dita. Lutero era descendente de camponeses humildes. Seu bisavô, seu avô, seu pai, toda essa linhagem era de camponeses que trabalhavam duro, de maneira árdua no campo. Mas os pais de Lutero, eles, de alguma forma, amavam o Senhor, mesmo não tendo ainda toda aquela iluminação do Espírito Santo. Eles amavam a Deus. E assim, eles se preocupavam em dar a melhor escola possível para os seus filhos. Eles se preocupavam em dar a melhor educação que eles conseguiam. Isso implicava em colocá-los nos melhores colégios que eles conseguiam bancar para os seus filhos, e também implicava num extremo cuidado com a vida espiritual deles. Então, Lutero, desde a mais tenra idade, foi ensinado pelos seus pais. Na verdade, ele foi muito influenciado pelo exemplo dos seus pais a temer a Deus, a buscar a Deus, a amar a Deus. Só que aí tem um problema. O pai de Lutero, ele era um homem extremamente severo. Ele era muito exigente com o comportamento dos seus filhos. Lutero, pelas menores falhas, era submetido a castigos físicos, dolorosos, penosos, pelo seu próprio pai. Essa maneira do pai de Lutero tratá-lo fez com que ele desenvolvesse uma ideia de Deus deturpada. Deus é o quê? Pai. Mas o meu pai é severo. Meu pai chega ao limite da crueldade no tratamento comigo. Então, a visão que Lutero desenvolveu de Deus era de um Deus extremamente rigoroso, era de um Deus extremamente cobrador. Veja o que ele escreveu. O próprio Lutero escreveu o seguinte, isso aqui não foi nem biógrafo, nem repórter, isso aqui foi o próprio Lutero que escreveu com seus punhos. Ele disse o seguinte: tremia e ficava pálido sempre que ouvia alguém mencionar o nome de Cristo. Você imagina uma situação dessa? Um jovenzinho, 13, 14 anos, ficava pálido, tremia quando alguém mencionava o nome Jesus Cristo. Diz: aprendi que ele era um juiz cheio de ira. Fui ensinado que precisava eu mesmo fazer a compensação pelos meus pecados, mas que por mais que eu me empenhasse, jamais conseguiria. Então, por isso, eu teria que recorrer a Maria e aos santos no céu. Fazia de tudo para que Cristo desviasse de mim a sua ira. Bem, irmãos, imagina, que ideia distorcida Lutero tinha de Jesus. Então, quando ele estava nessa faixa etária aí, por volta dos 13, 14 anos, ele foi estudar numa escola franciscana. E quando ele chega na biblioteca da escola, ele descobre como que um tesouro. Ele falou: na biblioteca havia uma Bíblia.
E ele diz que ficou extremamente surpreso quando ele pegou a Bíblia e começou a folhear. E ele descobriu que a palavra de Deus tinha muitos textos a mais do que aqueles que ele estava acostumado a ouvir o padre ler nas missas domingo após domingo. Ele falou: gente, a palavra de Deus é muito ampla, a palavra de Deus é muito grande, tem muita coisa aqui para ser lida e estudada. E ele começou a ficar maravilhado com a palavra de Deus. Seu pai, agora muito feliz pelo rendimento escolar de Lutero, ele já está numa outra cidade, num outro momento da sua vida. Seu pai, muito feliz com o seu rendimento escolar, decide dar um presente extremamente caro a Lutero. Pega lá um compêndio de direito, que na época eu acho que era o tal do Vademecum, né, que hoje os estudantes de direito todos têm. Eu nem sei o que é isso, nem sei se esse nome serve, mas naquela época você imagina a fábula que custavam esses livros, E aí o pai lhe dá esse livro de presente, mas o que Lutero queria mesmo era uma Bíblia. Anos mais tarde, ele teve uma experiência que mudou a sua vida. Um dos seus amigos da universidade foi assassinado. No momento que seu amigo é assassinado, ele entra numa profunda crise existencial. Ele começa a se perguntar: e se tivesse sido eu? E se eu tivesse morrido nesse momento? Eu estaria preparado para enfrentar a morte? Eu estaria preparado para a eternidade? Para onde eu iria? E ele ficou muito aflito, porque ele não tinha certeza, não tinha segurança em relação à sua eternidade. Então, no momento em que ele voltava de uma visita que havia feito aos seus pais, uma tempestade com muitos raios surpreende Lutero no meio do caminho. E um raio cai do lado de Lutero. Ele entra em pânico, cai de joelhos e faz uma oração. Aí ele ora a Santa Ana, e ele pede assim: Santa Ana, se você me salvar, eu vou me tornar um monge. E ele cumpre a sua promessa. Ele vai, se interna no mosteiro ali, começa a estudar intensamente teologia, filosofia e, enfim, várias áreas do conhecimento. Mas o que ele mais queria era uma Bíblia. Então, o seu superior, um dia, ele era o responsável por toda aquela área onde ele estudava, no momento, me falha a memória, a cidade que era, mas o seu superior lhe dá uma Bíblia de presente. Ele fica encantado, e a Bíblia se torna a companheira inseparável de Lutero. Ele amava com todas as suas forças. E ele diz assim: olha, o que o pasto é para o rebanho, a casa para o homem, o ninho para o passarinho, a Bíblia é para a alma dos fiéis. Ele amava a palavra de Deus, ele amava a sua Bíblia. Ele não deu o menor valor para o livro tão caro que seu pai lhe havia dado, mas agora a Bíblia era um tesouro de valor inestimável. Mas aí, gente, Lutero entra em outra crise muito grande. Ele começa a devorar a sua Bíblia. E aí ele acha um versículo que o incomodou profundamente. É o versículo que nós lemos hoje, Romanos 1,17. Ele lê: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, ele entra na seguinte crise: no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A crise dele é: como Paulo, o apóstolo, pôde relacionar o Evangelho do amor de Deus com a justiça de Deus? Ora, Lutero chegou a escrever que odiava a expressão justiça de Deus. Ele, num dos seus relatos, ele diz: eu detestava as palavras, a justiça de Deus.
porque conforme eu fui ensinado, eu a considerava como o atributo de um Deus santo que o leva a castigar os pecadores. Essa palavra, a justiça de Deus, fazia com que Lutero imediatamente associasse ao castigo, à pena, à crueldade, muito semelhante a que o seu pai lhe impingiu quando ele ainda era criança, quando ele estava no início da sua adolescência. E ele diz: apesar de me esforçar para viver em santidade, a minha consciência me mostrava continuamente que eu era um pecador. Gente, olha a força das palavras que Lutero usa. Ele diz: assim, odiava esse Deus justo que castiga os pecadores. Eu me sentia, na verdade, ferido e revoltado. Imagina isso. Um monge escrevendo isso. Lutero, gente, jejuava e orava tanto. Várias vezes ele foi encontrado desfalecido pelos corredores e pelos cantos do mosteiro. Certa vez ele demorou a voltar a si por causa dos intensos jejuns, longos e prolongados jejuns, as noites de vigília e oração. Ele demorou tanto para voltar a si que tiveram que reunir todos os monges. E eles começaram a cantar e louvar a Deus. E apenas naquele momento em que os monges estavam ao seu redor, louvando a Deus, é que ele começou a recobrar a consciência, voltar a si e conseguiu se alimentar um pouco para voltar à sua rotina. Virava as noites buscando a verdade. Foi então que, devido a essa busca intensa de Lutero, Deus falou ao seu coração. O próprio Lutero registra assim: depois de meditar sobre esse ponto durante muitos dias e noites, Deus, na sua graça, me mostrou que a justiça de Deus é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé como dádiva. Foi rápido. Olha só. Deus lhe revelou que a justiça, sua justiça, justiça de Deus, é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé. Olha que coisa maravilhosa. Ele entendeu, Lutero finalmente entendeu, que quando Paulo liga a justiça de Deus ao Evangelho, ele não está enfocando aqui que a justiça de Deus está vinculada ao fato de que Deus castigue os pecadores. Mas nesse momento, o que Paulo está dizendo é que a justiça do justo, entre aspas, não é obra sua, mas é dom de Deus. Que nós somos justificados, nós somos tornados justos, nós somos feitos justos pela nossa fé em Jesus Cristo, que é efetiva e realmente justo. A justiça de Deus é a que tem todo aquele que vive pela fé. Não porque é justo em si mesmo, ou porque ele cumpre todas as exigências da lei ou da justiça de Deus, mas porque Deus, em Cristo, lhe dá esse dom gratuitamente. Gente, quando Lutero entendeu isso, foi como se uma luz tivesse vindo efetivamente do céu sobre a sua vida, e a sua vida foi completamente transformada. Veja o que ele diz. Ele diz assim: olha, depois que eu entendi, Romanos 1,17, senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. As Escrituras passaram a ter um novo sentido. A partir de então, a frase "a justiça de Deus" não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce. Porque quando nós falamos da justiça de Deus e de que somos justos no reino,
somos justos para Deus, isso implica no fato de que Jesus deixou a sua glória, veio ao mundo, viveu, foi tentado, não teve pecado em nada e decidiu nos amar até o ponto de morrer por nós na sua cruz. Somente depois que Jesus morreu na sua cruz e agora pela fé no seu sacrifício, é que nós nos tornamos, ou melhor, essa expressão realmente não é boa, é que nós somos feitos justos aos olhos de Deus. Meus irmãos, imaginem que tesouro. Aquele homem havia sentido a angústia da condenação do inferno durante toda a sua vida até aquele momento. Agora, ele entende a graça de Deus. Agora ele entende a misericórdia que Deus derramou sobre nós. Meus irmãos, o entendimento desse versículo, como está sendo dito aqui, foi o grande gatilho da reforma protestante. Depois que Lutero entendeu essa questão, depois que isso se tornou claro, que o Espírito falou ao seu coração, Lutero passou a pregar com enorme fervor a verdade do Evangelho. Ele entendeu a graça. Ele começou a se empenhar com toda a força do seu coração para pregar a mensagem doce, amável, querida, preciosa do Evangelho. Gente, olha que coisa tremenda. Em apenas 3 meses, Lutero traduziu toda a Bíblia para o alemão, que era a língua do seu povo. Olha só, outra coisa muito curiosa. Apesar de toda a dificuldade de Lutero entender Romanos 1,17, todo o tempo que ele levou, como eu disse, buscando a Deus em jejuns e orações, ele escreveu o seguinte: jamais em todo o mundo se escreveu um livro mais fácil de se compreender do que a Bíblia Sagrada. Olha só, são as palavras de Lutero. Você já ouviu aquela história? A Bíblia é um livro muito difícil, eu não consigo ler não. Eu não consigo entender nada do que está ali. Gente, isso não é verdade. Isso veio, como é que pode dizer, esse preconceito, não é paradigma, enfim, essa ideia errada vem da proibição para que os leigos lessem a Bíblia nas áreas dominadas pela Igreja Católica. A Igreja Católica, num determinado momento, proibiu que os leigos lessem a Bíblia. E uma das estratégias que eles usaram para justificar essa proibição foi exatamente essa, de que a Bíblia era um livro muito difícil de ser entendido. Só quem consegue entender a Bíblia são os sacerdotes, e eles vão interpretar para vocês que são povo. Mas, irmãos, isso nunca passou pelo coração de Deus. O que Deus sempre quis foi se relacionar com o seu povo diretamente. Deus nunca quis intermediários. Deus ficou extremamente feliz quando Moisés subiu no monte e conversou com ele. Quando Moisés se colocou diante de Deus para interceder. O que Deus sempre quis foi que as pessoas, que os seus filhos, o buscassem pessoalmente, se relacionassem com ele diretamente. Deus nunca quis que houvesse intermediários entre os seus filhos e ele. Então, assim o Senhor nos dá a sua palavra. De fato, irmãos, claro que existe uma coisa ou outra que vai precisar de uma explicação, um conhecimento que não está na Bíblia, talvez algum conceito que tenha sido entendido com o passar de algum tempo. Mas, irmãos, o que a gente entende é que qualquer um que pegar a palavra de Deus e começar a lê-la com o desejo de obedecer a Deus, com o desejo de ter uma vida santa, vai entender tudo que está escrito ali. Deus vai revelar a essa pessoa
tudo que ela precisa saber. Jamais em todo o mundo se escreveu um livro mais fácil de se compreender do que a Bíblia. E ele continua dizendo, comparada com outros livros, é como o sol em contraste com todas as demais luzes. Olha outra coisa curiosa. Foi Lutero que, inaugurou o costume das pessoas cantarem louvores a Deus juntas na igreja. Antes de Lutero não tinha. Antes de Lutero não tinha ministro de louvor, não tinha levita, não tinha nada disso. Tinha lá a missa, talvez tivesse um coral, uma pessoa que cantasse, mas o povo cantar junto só começou com a Reforma Protestante a partir de Lutero. Foi Lutero que lutou para que a educação, que até então era privilégio dos homens, fosse estendida às mulheres. Você ouve hoje aí, tanta bobagem de feminismo, não, queremos igualdade de direito para as mulheres. Gente, lá em 1517, 1520, Lutero já lutava efetivamente por isso. Se alguma feminista hoje estuda, se ajoelha e agradece a Lutero, porque foi Lutero que deu a ela essa oportunidade. Senão ela hoje não estaria aí lutando por nada, que não teria conhecimento de coisa alguma. E por isso, gente, Lutero foi considerado o pai das escolas públicas. Ele lutou por isso. E ele começou esse tipo de movimento. Então, até que em 31 de outubro de 1517, ele prega as suas 95 teses na porta da capela do castelo, da cidade de Wittenberg. Gente, deixa eu entrar aqui num assunto rápido para a gente terminar, que é o seguinte, eu preciso falar nisso agora. Cerca de 100 anos após a Reforma, surgiram os chamados 5 solas. 5 solas. Esse nome vem porque esses 5 itens, eles entraram para a história, eles foram conhecidos e divulgados pelos seus nomes, ou pelas palavras em latim, que foi a língua que originalmente eles foram cunhados e pregados. Então, o que aconteceu? Cerca de 100 anos depois da Reforma Protestante, havia dúvidas sobre o que é catolicismo, o que é luteranismo, o que é reforma efetivamente. Tem alguns reformadores mais radicais, outros menos radicais. O que aconteceu então? Até onde se sabe, não houve uma reunião para se definir esses pontos. Mas eles acabaram sendo conhecidos, e uma vez que tinham base bíblica, eles entraram para a história e se tornaram uma síntese daquilo que a Reforma Protestante cria. E o que acontece? Apesar de ter havido, depois de Lutero, várias linhas de reformadores, alguns mais radicais e outros menos, esses 5 pontos que eu vou falar rapidamente agora, eles sintetizavam a ideia de todas as linhas. Todas essas linhas eram fechadas ou são fechadas com esses 5 pontos. Vou falar aqui o nome em latim, só para vocês terem ouvido uma vez na vida, mas depois eu vou falar na língua que a gente se entende, né? Então, assim, primeiro foi sola scriptura, que também dá para a gente entender, solo Christus, sola gratia, sola fide, soli deo gloria. O que esses itens querem dizer? Esses itens querem dizer o seguinte: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e a glória somente a Deus. Gente, para encerrar, vou dar uma passada nesses itens aqui. Esses itens, eles são a síntese dos ideais da Reforma Protestante. Então, somente a Escritura. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o que Deus quis revelar aos homens, Ele já o revelou através dos profetas no Antigo Testamento e através dos apóstolos no Novo Testamento. A Bíblia sozinha, a Bíblia somente, não há necessidade de nenhum outro livro escrito ou revelação.
A Bíblia sozinha é capaz de ensinar tudo o que é necessário para a nossa salvação e para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. A reforma aconteceu em oposição à Igreja Católica Romana. Então, na Igreja Católica Romana, eles não creem que é apenas a Escritura, mas eles colocam a tradição e os dogmas no mesmo patamar da revelação que Deus deu aos profetas e aos apóstolos. Então, os reformadores e nós reformados não entendemos assim. Para a gente é somente a Escritura, não há outro escrito, não há outro documento, outro papel que tenha a mesma autoridade que as Escrituras, nem que se assemelhem, nem são tidos como revelação genuína de Deus. Nós não acreditamos nisso e não aceitamos isso. Somente Cristo. O que isso significa? Que a nossa salvação, ela é realizada única e exclusivamente pela obra de Cristo na cruz. Cristo morreu por nós. Nossos pecados, a nossa culpa, a nossa dívida para com Deus está paga, está sanada. Nós não precisamos de mais nada. Jesus nos basta, é só Jesus. E não há outra forma de alcançarmos a Deus. Jesus, e apenas Ele, é o nosso mediador. A Igreja Católica apresentava dezenas de mediadores na época. Hoje já são milhares, além de Maria e dos santos, como foi explicado ainda há pouco. Terceiro ponto, somente a graça. Nós somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. Não há nada que façamos que possa impedir a Deus de derramar a sua ira santa sobre nós, a não ser a sua imensa graça. Não há mérito nenhum em nós. Seu amor por nós é incompreensível. Na Igreja Católica havia venda de indulgências. As indulgências, quando compradas, elas davam direito à pessoa de pecar pelos próximos 5 anos, pelos próximos 10, pelos próximos 20. Em alguns casos, um pouco mais caro, já garantiam o acesso direto ao céu. Nós não cremos assim. Então, a reforma declara somente pela graça de Deus. Não há nada que possamos fazer que nos dê o direito de irmos ao céu. Somente a fé, quarto ponto. Somos salvos pela graça, por intermédio da fé e somente por causa de Cristo. A salvação, gente, não se baseia em qualquer mérito em nós, que porventura a gente possa ter conquistado. A Igreja Católica acreditava na colaboração do homem para a sua salvação. Então, a teologia católica ainda afirma nos dias atuais que, além de crer em Cristo, o católico precisa obedecer aos 10 mandamentos, participar dos sacramentos, orar constantemente, fazer penitência e praticar a caridade. Mas a doutrina reformada, a doutrina da reforma, diz somente a fé. E finalmente, glória somente a Deus. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, nossos desejos, nossa vontade de consumir, nem mesmo nossos desejos espirituais. Mas nós devemos buscar a Deus para adorá-lo em espírito e em verdade, não para satisfazer as nossas necessidades. Nossa salvação é realizada por Deus, para a glória de Deus, e devemos viver toda a nossa vida perante a sua face, sob sua autoridade e para a sua glória somente. Só o Senhor é Deus, só Ele merece glória. Pode dizer amém? Para terminar, conclusão. Eu listei alguns dos principais benefícios da reforma protestante. Então vejam, irmãos, os reformadores lutaram
pela liberdade de expressão. No momento, tudo era controlado pela Igreja Católica, tudo era controlado pela Inquisição, mas os reformadores lutaram para que houvesse espaço para as pessoas debaterem suas ideias, para as pessoas exporem as suas ideias divergentes. Os reformadores foram os primeiros a lutarem efetivamente pela liberdade de expressão. Foram eles que lutaram pela separação entre igreja e Estado. Foram os reformadores que, diante da afirmação de Copérnico de que a Terra girava em torno do Sol. Espera aí que eu estou raciocinando aqui. É a Terra que gira em torno do Sol ou o Sol que gira em torno da Terra? Estou brincando. Estou só pensando no raciocínio que eu vou estabelecer aqui. Tá bom, gente? Foram os reformadores, era isso que eu queria dizer, que se colocaram ao lado da verdade e da ciência. No momento em que Copérnico faz essa afirmação, que eu não preciso repetir, enquanto o Papa resolve excomungar Copérnico, Calvino se coloca ao seu lado e diz, ele tem razão, a ciência nesse caso está certa, e é isso mesmo. E os reformadores nunca tiveram medo de confrontarem a sua fé com a ciência. Nós já tivemos oportunidade de falar numa palestra alguns anos atrás aqui, por ocasião daquele filme Deus Não Está Morto. Mas, meus irmãos, eu não sei se você sabe que alguns dos principais centros acadêmicos de excelência acadêmica do momento, como Harvard, Oxford, Yale, Princeton, todas foram fundadas por protestantes. A ideia desses missionários era que, quanto mais nós estudarmos a ciência, mais nós vamos descobrir minúcias, detalhes gloriosos da criação. Então, eles não tinham o menor medo de estudar com toda sinceridade, com toda transparência. Eles nunca tiveram a sua fé, de alguma maneira, abalada por possíveis descobertas científicas. Eles tinham certeza a respeito da sua fé, da criação, do que a Bíblia Sagrada afirma, nunca temeram esse tipo de coisa. Não sei se você sabe, essa aqui eu ouvi do Augusto Nicodemos, eu não sei, ele não cita a fonte, mas ele disse, dos 53 cientistas que embasaram a ciência moderna, dos 53, 52 eram cristãos protestantes. Nunca tivemos medo de estudar, nunca tivemos medo de conhecer a ciência. A ciência jamais vai abalar a nossa fé, jamais vai, de alguma maneira, colocar qualquer dúvida no nosso coração a respeito do que a Bíblia afirma. Quanto mais nós conhecermos a criação de Deus, mais nós vamos lhe dar glórias. A luta pelo Estado laico foi uma das bandeiras dos reformadores. Lutero, como foi dito, deu início às escolas públicas. Em Genebra, Calvino abriu a primeira escola primária de toda a Europa. As mulheres passaram a ser valorizadas, a terem os mesmos direitos à educação que os homens tinham. Foi Lutero que transformou o convento de Santa Clara em Genebra no primeiro hospital público de toda a Europa. Percebe? Tem bandeiras que estão levantando aí que são genéricas. O original são dos reformadores. Quero concluir dizendo que a reforma protestante foi o maior movimento revolucionário de toda a história humana depois da vinda de Jesus. E o seu início se deu pelo entendimento de um simples versículo, Romanos 1:17. A palavra de Deus tem poder para isso. Ela tem poder para transformar nossas vidas, ela tem poder para transformar nossas famílias, ela tem poder para transformar toda a sociedade. E Deus, nos dias atuais, está nos chamando para que nós tenhamos o coração tão inquieto, tão insatisfeito, quanto tiveram
aquelas pessoas que antecederam a reforma protestante, para que ele possa gerar uma grande sede no nosso coração por uma reforma profunda, por uma renovação que venha a encher o nosso coração de uma maneira extraordinária, talvez como nunca tenha acontecido antes na história. Vamos orar? Pai, aplica isso às nossas vidas, essa verdade. Te louvamos pela vida desses santos mártires, Senhor. Gente que amou o Senhor acima de todas as coisas e não temeram dar sua própria vida para que o teu reino fosse ampliado, para que o teu reino fosse consolidado. Então agora, Senhor, nesses dias em que vivemos, que o Senhor coloque o nosso coração disposto dessa forma, a desejar o Senhor muito mais. Inquieta as nossas vidas, Senhor, e leva-nos a desejar uma nova, uma grande e profunda reforma, ainda mais intensa do que a que aconteceu no século XVI. É a nossa oração, muito agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, como está